tem que ter paciência comigo. Tem Pior é que eu não faço nem ideia do que ela vai perguntar, eu tô aqui a vida. Eu vou falar, Você me borracha, vocês vão ter que editar isso aí. Olá, pessoal do Farofa. Esse é o primeiro Frente a Frente com a Loira. E hoje eu recebo a atriz e professora de teatro, Shirley Viana. Bem-vinda, Shirley. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado participar com a gente aqui do De Frente a Frente com a Loira. Gente, a Shirley faz teatro desde 92? Desde 92. E começou com teatro infantil na escola. A grande paixão da Shirley é o teatro, porque eu sou amiga dela há alguns anos e sei e afirmo isso, é o teatro mesmo. E a Shirley está dirigindo 4 peças de teatro. E ela vai falar um pouquinho pra gente como que é dirigir crianças e dirigir adultos. Eu acho que criança é um pouquinho mais complicado, né, Shirley? Ah, com certeza. A criança, você tem que prender a atenção dela de alguma forma, né? E principalmente quando a gente chega, né? Porque o curso é 1 ano. Então, depois de 6 meses que você terminou a apostila, você começa o processo de montagem. Então você tem que ter jeito, né? Você tem que ter dedos para colocar, né? Para conscientizá-las que elas precisam ter responsabilidade. Mas no final acaba dando tudo certo, porque graças a Deus elas são bem espertas. Eu acho que desde quando começa a leitura da apostila, há de ter um jeito de prender a atenção, porque a leitura também fica um pouco cansativo para a criança. Algumas são mais hiperativas que a outras. Né? Tanto é que a gente, né, lógico, tem um acompanhamento da apostila, só que as aulas são extremamente práticas. Então você tem um pouco da teoria, lógico, mas você joga um exercício teatral, você joga uma brincadeira, e dentro dessa brincadeira ela descobre vários personagens, vários corpos, vários trejeitos. Então, assim, realmente usar a criatividade, né, a simplicidade e prender a atenção da criança. Que se ela já escolheu estar ali fazendo teatro, porque ela também tem um interesse. Então, isso já é um bom começo para a coisa fluir. E durante esses exercícios que a criança vai descobrindo vários personagens, até também a linha teatral que ela consegue desenvolver, você já consegue ver os personagens, né? Porque você já vai identificando mais ou menos, te ajuda, né? De certa forma, você montar. Na hora que você parte para a prática mesmo, na hora de montar a peça, você já consegue identificar certos talentos. Exatamente, tanto com criança como com adulto, né? Como com adolescente também, que eu também tenho uma turma de adolescentes. Então, você percebe o desenvolvimento, a facilidade, né, de desenvolver um personagem, a facilidade em se comunicar, né, em falar. Né? E como surgiu esse convite de aluna, atriz, professora de teatro? Foi muito bacana, assim, agradeço muito ao Noir Evangelista, né, porque eu faço teatro desde 1992, comecei com teatro infantil, depois fiz vários outros cursos. Aí em 2006 eu conheci o TPC, né, e comecei a fazer curso lá no TPC. Depois eu saí uma época, fiquei 2 anos fora, fiz parte do grupo Sbaldoni, né, durante 2 anos. Depois eu voltei, e aí quando eu voltei fiz peças, né, com eles, e aí surgiu o convite do Noir em 2012 de eu estar começando aí a dar aula de teatro para iniciantes, porque tanto para adulto, né, como para criança, que logicamente que é o primeiro ano, eu dou aula só para iniciantes. E a Shirley também já fez Plínio Marcos, né, que ele é um autor muito forte, que relata bem a sociedade, a desigualdade social. Eu fui assisti-la no teatro. Eu queria te perguntar como foi fazer Plínio Marcos. Olha, foi um desafio, assim, porque eu lembro que eu vinha de um processo que eu tinha feito muita comédia. E aí, de repente, eu comecei a fazer teatro brasileiro, que era o curso, né, de autores brasileiros com a Thaís Pulpo. E aí a gente estudou vários autores e chegamos no Plínio Marcos, na escolha do Plínio Marcos. E eu lembro que quando nós escolhemos, eu assustei um pouco. Gente, ela fica emocionada. Quando eu falo do Plínio Marcos, os olhos dela brilham. Emocionada.
E aí eu assustei, mas assim, peguei com garra mesmo eu costumo dizer que existe uma atriz antes de conhecer Plínio Marcos, Shirley Viana, e existe uma outra atriz depois de ter conhecido, que eu li a biografia dele, li Balada de um Palhaço. Então, assim, e uma das principais lições que o Plínio Marcos me passou é que o ator, ele está ali em cena, pode ser num palco, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar, para servir. Nós estamos ali para servir. Servir a arte, né? Exatamente. Nós não somos maior que a arte. Exatamente, exatamente. A arte é maior do que tudo e o ator, ele tá ali para servir, para passar uma mensagem, através do seu personagem, né? E para mostrar a realidade também, porque o Plínio Marcos, ele retrata muito a realidade, né? Então foi realmente um desafio e foi maravilhoso, foi uma lição não só para mim como atriz, como foi uma lição de vida também, ter visto talvez uma realidade que eu nem conhecia tanto, que eu já tinha ouvido falar, mas um universo, né, de prostituta, cafetão, a periferia, né, porque ele retrata muito a periferia, né? Eu lembro que até na carta que o filho do Plínio Marcos escreve para ele, o filho do Plínio Marcos fala, né, que pobre em novelas toma café da manhã. E a realidade não é bem essa, né? E é o que o Plínio Marcos retrata mesmo, às vezes não tem nem o pão ali, nem a água direito. Então foi fantástico, assim, foi maravilhoso. O Plínio foi sem medo falar da realidade brasileira, né? Ele foi falar da desigualdade social, da rua mesmo, né? Igual o Nelson foi falar da hipocrisia, o que acontecia na burguesia, da burguesia, e o Plínio foi para uma outra parte falar sobre o que acontece mesmo. Eu fiz 2 meses de oficina do Plínio e fiquei muito mexida com como ele fazia, como ele via a sociedade. Ele ia no fundo, na cerne do ser humano mesmo. Ele ia na verdade, né? E as pessoas falam que é para chocar, eu diria que era mais para jogar na cara a realidade mesmo. Sacou? Né? Um Brecht, como Brecht fazia na Alemanha naquela época. Ele retratava a realidade mais dos menos favorecidos. E falando em servir, ego, como é lidar com o ego de ator, seja criança ou adulto? Não é fácil. Eu, assim, como eu dou aula para iniciantes, eu nunca tive maiores problemas. Mas agora, assim, como eu passei pela fase, né, de escolha de personagens, de distribuir personagens, é claro que rolou uma tensão, né? Nem sempre você consegue agradar todo mundo, né? Às vezes um sai meio chateado, tal, mas depois foi muito bacana, pelo menos nessas minhas 4 turmas, né, que eu tô com essas peças, eles foram se envolvendo, cada um com o seu personagem, mesmo porque é uma coisa assim que eu sempre deixo bem claro para eles e que eu aprendi muito, que não existe papel pequeno, né? É o ator que faz o papel, né? Então, quantas peças, às vezes, eu, por exemplo, já assisti inúmeras peças que você vai assistir, tem ator que entra 2 vezes, mas é o suficiente para você gravar ele na sua memória, graças à brilhante atuação que ele teve ali em 1 segundo, né? E sem contar que o mais importante de tudo, teatro é um conjunto. Você nunca faz teatro sozinho. Então, eu dependo de você depende, se a gente está fazendo uma peça junta, se estamos só nós duas, mas eu dependo de você depende de mim, mas a gente depende do sonoplasta, do diretor do espetáculo, do cara que faz a luz, né? Até quando você vai fazer um monólogo, você depende dessas outras coisas também. É um trabalho em equipe. Exatamente, é um trabalho em equipe. Então, é bom, é muito importante frisar isso para os alunos, a importância do trabalho em grupo e que cada um tem que dar um pouquinho do seu melhor. Um pouquinho não, né? Dar o seu melhor. E nós vamos ver esse trabalho, porque a Shirley estreia uma peça, estreia 4 peças em abril, e nós do Farofa estaremos lá e vamos divulgar no site e na fanpages, hein, galera? Não percam. Shirley, tem um momento aqui do Frente a Frente com a Loira que chama Poção Mágica. Tá preparada? Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Vindo de você, assim, a gente fica um pouco de medo. É rápido. São perguntas, é um bate-volta, mas se você quiser estender e falar mais um pouquinho sobre, fica à vontade.
Eu vou tirando os papeizinhos e vou te perguntando. Um ator ou uma atriz? Fernanda Montenegro e Lima Duarte. Adoro. Juliana, você odeia alguém? Não. Sinceridade. Não odeio. Sinceridade, não odeio. Não odeio. Tô sendo sincera, espero. Tô sendo sincera, você sabe. Shirley, você carrega algum amuleto, alguma proteção? Carrego. É que eu tô sem, mas eu costumo andar com um colar Eu vi que você olhou meu sal grosso aqui. com um sal grosso. Sal grosso. É. Tá joia. Shirley, você tem medo da morte? Tenho. Eu tenho, assim, não o medo de morrer, eu tenho medo de como ela vai acontecer. Tipo assim, depois que eu morri, porque as pessoas têm medo do depois, né, tal. Não, eu tenho medo de como essa morte Chegará. De qual maneira? como ela pode acontecer, sabe? Aí me dá muito medo, assim. Espero que seja tranquila. Eu também tenho morro de medo. Até síndrome do pânico, gente. Medo da morte. Agora a última perguntinha. O que você acha da fama? Não a fama em si. Você acha ela perigosa? Você acha ela boa? Eu acho ela perigosa. Eu acho ela bastante perigosa, porque eu acho que a pessoa, quando ela chega, né, no auge, ela tem que ter muito equilíbrio. E não só, ela tem que ter equilíbrio emocional, na minha opinião, e espiritual. Porque eu acho que é tanta, né, tanto glamour, tanta coisa, que ela pode cair. A gente vê casos de pessoas que ficam dependentes químicas, dependentes de remédio, como por exemplo o Michael Jackson, né, que era completamente dependente de remédio, a própria Marilyn Monroe, que você gosta tanto também. Então eu acho que você tem que ter um equilíbrio emocional e espiritual. Ou também elas podem se perder, né? Assim, a gente Exatamente, chega se perder. A fama e se perder no quesito assim. Começa a ser muito paparicado e começa a perder sua essência. Perder a essência e começa ou a ofender a equipe, ou tratar mal o fã. Pessoas. Então essa é uma parte também perigosa da fama. Pessoal, eu vou encerrar a entrevista por aqui com a atriz Shirley Viane, professora de teatro. Só reforçando, ela estreia 4 peças em abril, então todos lá para assistir, divulgaremos no site. E eu quero te agradecer, Shirley. Eu também quero te agradecer muito. Ter participado da parceria. De verdade, quero agradecer muito. Desejar, assim, muito sucesso. Obrigada. Que sua estrela brilhe cada vez mais. Você sabe que eu gosto muito de você. Muito obrigada, muita energia boa para nós e sucesso, com certeza, tá? Sucesso. Beijo, Farofa. Gente, obrigada, um beijo. Farofa Cultural.